soberano e eterno Deus, Pai. Nessa noite, Senhor, aqui estamos. Se aqui viemos, Pai, por uma contaminação, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, Senhor. Somos gratos, Senhor, pela tua vida, Deus, em nossas vidas. Somos gratos a Ti, Pai, pelo prover de cada dia, Senhor. Ó Pai, a Ti só temos a agradecer. Ministre em nós, Senhor, a Tua palavra nessa noite. Ministre em cada um de nós, Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Pai, nesse momento eu peço, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, Pai, leve a cada um de nós a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Que a Tua palavra seja como flecha, Senhor, em nossos corações, Pai. Que venhamos, Pai, colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, que era fazer a Tua vontade em cada um de nós, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Juízes 6, a partir do 11. Amém? E diz assim: o anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bierita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livras a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Até aí. Amém? Gideão era conhecido também por Jerubaal, filho de Joás, da tribo de Manassés. Gideão foi o 5º juiz em Israel. Gideão foi um libertador de Israel. Foi quem livrou os israelitas das mãos dos medianitas. Naquela época, Israel estava sendo afligido, roubado pelos medianitas. E por Gideão, eu creio que Deus, como vê todas as coisas, eu creio que Gideão era o homem que estava na posição para Deus ter enviado um anjo a falar com Gideão, malhando trigo no lagar escondido. Ele estava na posição. Os homens daquela época tinham se voltado contra Deus e começaram a adorar a Baal, esquecido do que foi feito por Josué, e passou muito tempo esse povo afastado da vontade de Deus, até eles voltarem a clamar, a pedir socorro pelo Deus de Israel, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, esse que nos levanta todos os dias. Amém. É Ele que fala conosco: levanta, vai nessa tua força, porque se não fosse Ele, todos os dias de nossas vidas, eu creio que aqui nós não estaríamos. Amém? E Deus enviou o anjo a Gideão, numa época que os medianitas afligiam o povo de Deus,
Deus permitia o povo ter se voltado contra ele. E hoje não está diferente. Hoje não tem nenhuma diferença do povo de Israel daquela época para nos tempos de hoje. Estamos passando por uma fase de pandemia, uma fase difícil que hoje, para a glória de Deus, podemos estar aqui congregando com nossos irmãos, mas passamos fase que não podíamos ver nossos irmãos por estar em casa, como Gideão, no lagar, com medo de ficar doente, com medo de pegar a doença. Mas eu creio que cada um de nós estava fazendo a nossa parte com Deus, para hoje estarmos aqui glorificando o nome dele. E hoje nós só temos que agradecer a Deus, porque mesmo nós sendo falhos, infiéis com Deus, Deus continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que chamou Gideão é o mesmo Deus que nos chama todos os dias. Não tem diferença nenhuma, porque Ele não mudou. Ele é imutável. Ele ainda, nós com nossas fraquezas, nossas falhas, Deus ainda diz: levanta, vai nessa tua força. Mesmo ainda quando você não vê força em você, Deus diz: levanta, vai nessa tua força. Porque Deus conhece cada um de nós. Ele sabe as nossas necessidades, nossos limites. Deus sabe até onde nós podemos chegar. Ele não dá fardo nenhum que nós não venhamos suportar, porque Ele é Deus. Ele conhece aonde vai a nossa força. Ele não vai te dar uma melancia de 5 quilos para você carregar, se Ele sabe que você não tem condições de carregar. Esse é o nosso Deus. Então, tudo que estamos passando, eu creio que a pior fase foi a fase que nós tivemos que ficar sem ir à igreja. Cada um de nós deve ter feito: ô Senhor, se a gente sair dessa situação, eu vou ser melhor, eu vou me tornar um crente melhor, eu vou me tornar um crente mais alto, eu vou atuar na sua obra, eu vou... Tudo na hora do desespero. Na hora do desespero falamos tantas coisas, prometemos tantas coisas. As nossas falhas como seres humanos proíbem que nós venhamos a cumprir quando deixamos o nosso eu falar mais alto. E era isso que acontecia com o povo de Israel. Deus vinha, dava o socorro, matava os inimigos, destruía, dava as terras, dava terras que eles nem imaginavam. E depois, passado o tempo, se voltavam para Deus. Onde é que nós estamos fazendo diferente do povo de Israel daquela época? Onde é que nós estamos fazendo diferente? Estamos a mesma coisa. Deus vem prover, dá nossas terras, nos sustenta, nos dá força, nos dá saúde, nos coloca de pé, e mesmo assim continuamos deixando nosso eu falar mais alto. E os homens, o medo deles é quando a igreja está reunida de pé. Eles pensavam que a gente trancafiado dentro de casa, com medo, eles pensavam que nós estávamos desprotegidos. Muitos, nós sabemos que apostataram da fé, desistiram do caminho do Senhor, mas nós estamos aqui, firmes na presença do Senhor. Eles pensavam que ia calar o povo de Deus. Não sabemos que nós estávamos recarregando nossas forças em Jesus Cristo, que é quem nos sustenta. E eu creio que o poder de Deus na vida de Gideão
E ele não acreditava nele mesmo. É como eu, irmão, é como você, que muitas das vezes nós não acreditamos em nós mesmos. E Deus diz: você faz, você pode, você é capaz. Aleluia. E a gente, pelo nosso medo, deixa de fazer aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, aquilo que Deus tem nos capacitado. Porque Gideão tinha medo, era tímido, mas Gideão decidiu agir pela fé. Aleluia. A fé que ele tinha em Deus foi maior. Amém. Ele contestou com Deus, ele fez prova de Deus. Gideão estava como eu e você, nós dentro de casa, orando, nas madrugadas, buscando ao Senhor. Aí eu comecei a ver Deus me mostrando o mesmo que Gideão estava fazendo, era que o povo de Deus no início da pandemia estava fazendo. Hoje eu creio que muitos de nós deixou de fazer o que no início da pandemia estava fazendo, estava buscando a Deus com fervor, buscando a Deus nas madrugadas, chorando, clamando. A igreja do Senhor venceu, porque muitos se colocaram na posição. Deus mostrou: vocês estão no lagar, malhando o trigo no lagar, com medo. Nós não estávamos com medo dos medianitas, nós estávamos com medo da doença, das afrontas dos malignos. E por nós estarmos proibidos de vir à casa de Deus, Deus não nos deixou desamparar. Nós tínhamos nossas armas. Nós temos a arma, que é a palavra de Deus. Aleluia. Temos nossos joelhos, nossa boca, nossas mãos para louvar, nossa boca também para louvar a Deus, para clamar. E eles esquecem do tamanho do nosso Deus. Muitos deles não conhecem o Deus que eu e você conhece, o Deus que Gideão conhecia. E foi por isso que aqui, que Gideão venceu, e aqui estamos. Amém. Malhamos o nosso trilho no nosso lagar, clamando a Deus e vencemos. Aleluia. Estamos vencendo, porque ainda não acabou a igreja. Eu peço que nós continuemos malhando o nosso trilho no lagar, em casa, aqui, na campanha de oração, que muitas das vezes aqui na igreja faz, na congregação. Eu creio que o pastor Gilberto mesmo fez campanha de oração. Aqui também nós fizemos campanha de oração, não só por causa de festa, mas também para Deus nos livrar. Aleluia. Nos guardar, continuar nos guardando. E é isso que temos que fazer. Parar de só conseguir a bênção chegou, glória a Deus, aleluia, vou continuar na minha, orar como eu orava antes. Não, vamos buscar mais. Amém. Vamos ser mais Gideão. Mesmo com medo, agir pela fé. Eu não vou pela fé porque eu preciso, eu tenho necessidade. Gideão precisava malhar o trigo no lagar para dar sustento à família, para sustentar sua família. Então ele tinha que fazer aquilo escondido, porque lagar era lugar de pisar uva, não era lugar de malhar trigo. Para ver como estava o desespero do povo de Israel pelos seus alimentos. Porque os medianitas naquela época roubavam toda a colheita, roubavam os gados, as ovelhas. E o povo estava passando fome, perecendo. Estava perecendo. Mas Deus se levantou a partir do momento em que o povo se voltou e clamou a Senhor, nos socorre. Senhor, precisamos de Ti. Dá o poder da oração em nossas vidas. Precisamos nos levantar constantemente. Eu falo de mim, igreja, eu falo de mim, que eu sou igreja do Senhor. Nós somos igreja do Senhor. Precisamos nos levantar em oração, porque não podemos ficar calados contra as afrontas. Não é discutir, não. Nós temos um Deus grande que vê todas as coisas e sabe de todas as coisas. Ele está com os olhos como chama de fogo na minha vida, na sua casa,
na sua família, e toda necessidade Ele vê. Então, que nós venhamos lembrar, não só na hora da nossa necessidade, mas em todos os momentos, do que Deus pode fazer por cada um de nós. Amém. Ele já faz, Ele já protege nossos filhos, nossa casa, Ele tem nos guardado. Até aqui, igreja, o Senhor tem nos ajudado. O que é que estamos fazendo? O que é que eu e você está fazendo? O que é que nós estamos fazendo como igreja do Senhor? Vamos deixar nossos problemas de lado, porque maior do que os nossos problemas é o nosso Deus. Amém. Maior do que nossos inimigos é o nosso Deus. Glória a Deus. Temos que confiar na palavra do Senhor. Precisamos confiar na palavra do nosso Mestre. Amém. Porque não adianta a gente estar vindo para a igreja e continuar a fazer as mesmas coisas. Não adianta colocar a nossa Bíblia, vir para a igreja, mas estarmos dando um mau testemunho onde nós moramos. Temos que ser igreja aqui dentro e lá fora. Amém. Porque Deus está vendo todas as coisas. É Deus quem está vendo. Não temos que nos importar com os homens, comigo, com a pastora, com os intercessores. Não, é Deus. O temor a Deus. Aleluia. Ele diz para nós: esforça e tem bom ânimo. Ainda que essa afronta esteja muita. E muito diz assim: é muito fácil chegar lá em cima e falar. É muito fácil chegar e dizer: faça desse jeito. Porque eu não sei o que o irmão está passando. Mas eu sei que o mesmo Deus que o irmão procura é o mesmo Deus que eu procuro, que o pastor procura, que cada um de nós tem procurado. E por Deus conhecer o coração de Gideão, Deus disse, olhou para ele, enviou o anjo e disse: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Olha o quanto Deus confia em cada um de nós. Olha o quanto Ele nos capacita a cada dia. Porque não foi de um dia para outro que Deus olhou para Gideão. Ele viu Gideão malhando trigo no lagar, há muito tempo. O nosso trigo no lagar é as nossas orações. O joelho no chão é ali malhando trigo, e Deus vendo ali sim. Até o dia que Deus disse: é hoje. Aleluia. Hoje eu enviarei o meu anjo. Glória a Deus. Não é diferente em nossas vidas. Não é diferente. Deus enviou o anjo e falou a Gideão: vai nessa tua força. Gideão falou o quê? Ai, Deus meu. Porque ele não confiava nele mesmo. Gideão não confiava, achava que não era capaz. Então ele fez várias provas com Deus. Primeiro ele fez o sacrifício, e o anjo disse a ele: coloca e se afasta. E o Senhor consumiu todo o holocausto de Gideão. O holocausto de Gideão é mesmo as nossas orações, as nossas renúncias dia após dia. O que é que a gente tem deixado de renunciar por amor a Deus? Ficar na frente da televisão? Ficar na porta dos irmãos todos os dias falando de um e de outro? Porque isso é uma maneira de estar renunciando a Deus. Colocando o nosso eu em primeiro lugar. Porque dizemos: Deus é a minha prioridade. Deus que vai na frente de tudo. Aleluia. Mas na verdade nós não fazemos isso. Só falamos na hora do desespero. Porque para nós
se renunciar a tudo que nossa carne pede, tudo aquilo que é pecado, que sabemos que aborrece a Deus, é o que devemos renunciar, e isso é o que agrada a Deus. É quando nós renunciamos o nosso eu. Deus disse a Gideão: quebra todos os deuses do teu povo. Ele não temeu. Ele disse: o Senhor mandou, se o Senhor mandou, o Senhor garante. Ele foi, quebrou todo o altar de Baal, jogou toda a idolatria daquele povo por terra, e o povo pela manhã se voltou contra ele. Foi por isso que o nome dele foi mudado para Jerubbaal. E quando o pai dele se levantou para defender ele, disse: se Baal é Deus, então ele mesmo que se defenda. Se ele for maior que o nosso Deus, ele mesmo que se defenda. Foi aí que o povo se calou, porque queriam matar a Gideão por ter derrubado os altares. Nós temos derrubado altares. Não é dizer que nós servimos a outros deuses, mas a gente adorar à frente de uma TV mais do que a Deus é uma idolatria. É um tipo de idolatria. Colocar o marido, colocar filho acima de nosso Deus é uma idolatria. O que nós temos que fazer é orar, apresentar: meu esposo pertence ao Senhor, eu entrego em tuas mãos, seja feito conforme a tua vontade e o teu querer. Aleluia. Meus filhos pertencem a Deus, minha casa pertence a Deus, Amém. tudo pertence a ti, Senhor, nada eu tenho, porque sou dependente de ti. É o que temos que fazer dia após dia, é entregar, é renunciar, é dizer: Senhor, eis-me aqui, verdadeiramente eis-me aqui, para estar pronto para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Não é fácil. Eu disse hoje: Gabriel, prega no meu lugar. Ele disse: eu não, que você já tem uns dias com uma ministração aí. Eu disse: o pastor ligou falando com o Gabriel, eu disse: pastor, vou mandar Gabriel pregar. O pastor disse: não, que vai pregar é você. Então, eu estou renunciando o meu eu, porque eu não gosto de estar com o microfone na frente de câmera. Então, isso é uma renúncia. E eu sei que isso é por amor à obra de Deus, por amor à palavra de Deus. E cada dia eu peço que cada um de nós venhamos fazer aquilo que temos prometido a Deus. Se o Senhor é a minha e a sua prioridade, temos que colocar Deus como prioridade. Amém. Todos os dias. Aleluia. No nosso levantar, no nosso deitar, priorizar a Deus. Não é dizer, irmão, que esteja, não vai deixar de assistir uma TV, deixar de sair, deixar de conversar, não. Mas tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. Há tempo para todas as coisas. A palavra de Deus nos ensina. Se a palavra de Deus nos ensina, o que é prioridade naquele momento? Estarmos na casa de Deus ou em casa? Está na casa de Deus, está lendo a palavra de Deus, está ouvindo uma ministração, um louvor, ou está de porta em porta, falando que não deve? Qual tem sido a nossa prioridade? A palavra de Deus nos ensina que sem santificação não veremos ao Senhor. Então não adianta, irmão. Não adianta a gente estar fazendo por fazer, se nós não estivermos nos santificando. Nos santificando. Deus deu a vitória a Gideão, porque viu que mesmo com medo, ele usou da fé. Foi a fé em Deus, o temor a Deus, que fez ele vencer. Não é diferente comigo, meu irmão, nem com você, porque Deus conhece cada um de nós. E se Ele diz: levanta, vai na sua fé, vai na sua força, eu estou contigo. Se Ele falou: eu estou contigo, Ele
está. Por que o medo? Por que o medo? O medo nos afasta de Deus. O medo nos afasta de Deus. Então temos que usar da fé. Gideão teve medo, mas ele escolheu a fé. Que venhamos cada dia, irmão, estar pronto todos os dias. Amém. Assim como Gideão. No lagar, o lagar é nosso quarto. Malhar Deus são nossas orações constantemente. A oração é alimento da alma, do espírito, do corpo. Uma oração, por uma oração, um familiar pode ficar curado. Amém. Por cada malhada no seu lagar, que é o seu quarto, você pode levantar um familiar seu da cama de um hospital, uma pessoa que já está desenganada. A sua oração, a sua fé, o seu malhar, amigo, no seu lagar, que é o seu quarto. A palavra diz que nós temos que entrar e fechar a porta, porque Ele que está em oculto vê todas as coisas. Aleluia. E sabe de todas as coisas. Ainda que não temos palavras, mas Ele sonda os nossos corações. E antes de chegar aos nossos lábios, Ele já sabe o que queremos falar. Até com lágrimas, Deus ouve as nossas orações. O nosso gemido é uma oração. E o Espírito Santo de Deus vai colhendo cada dia nossas lágrimas. Não foi fácil para Gideão. Não tem sido fácil para nós esses dias. Com medo, tentando calar a voz do povo de Deus. Porque muitos dizem que não vêm à igreja por ter rinite ou se sentir sufocado. E isso é tirar um pouco do povo de Deus da presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que temos que congregar. Não é só em casa, em oração, não. Temos que estar juntos, em união, em unidade. É por isso que ele diz que temos que ser um. Aí separados, cada um orando em suas casas, pensavam que ia calar o povo de Deus, mas ele não conhece o nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse é o nosso Deus, aquele que vive e reina para todos sempre, aquele que vive para sempre, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Esse é o nosso Deus, é o Deus que clamamos nessa noite, que buscamos, é aquele que atende a nossa necessidade, é o que faz o impossível acontecer em nossas vidas. E eu creio que Ele está indo em nossas necessidades, na necessidade de cada um de nós nessa noite, atendendo ao nosso clamor. Quando nos derramamos verdadeiramente na presença de Deus, Ele diz: vai nessa tua força, vai nessa tua força, que eu estou contigo. E se Ele diz: eu estou contigo, é porque Ele está garantindo a nossa vitória. Então não adianta, irmão, o inimigo pelejar, porque maior é quem está em nós, maior é aquele que estava com Gideão, maior é aquele que estava com Isaac, com Abraão, com Jacó. É o mesmo Deus de hoje. Então não venhamos desistir, não venhamos desanimar, vamos continuar, porque Deus é conosco. Amém. Sabemos que fora dele não há outro. Não temos para onde correr, igreja. Não temos para onde ir. Que cada um de nós venha malhar. Digo no lagar, se for necessário ficar malhando no lagar, nós vamos continuar malhando. Porque sabemos que Deus vê todas as coisas. Aleluia. Ele vê como você chora no seu quarto. Até a palavra não sai dos seus lábios, mas Deus vê. E o Espírito Santo, diz que o Espírito Santo geme. Ele geme em nosso favor. Aleluia. O Louvado Espírito seja Santo Deus. de Deus, ele geme em nosso favor. É o Espírito Santo de Deus
É Ele que colhe nossas lágrimas e leva até o Senhor. Amém. É Ele que está do nosso lado todos os dias. É Ele, é o Espírito Santo de Deus que todos os dias sussurra em nosso ouvido. Não é desse jeito, não é assim, faça assim, é desse jeito. Aquela voz que nós ouvimos doce, olha, você está indo pelo caminho errado, você está fazendo assim, é desse jeito. E quando nós estamos em Cristo, conseguimos ouvir a palavra do Senhor através do Espírito Santo. Aleluia. E muitas das vezes nos dá livramento. Muitas das vezes nos livra de coisas que nós nem imaginamos. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus derramado na terra. O Senhor disse que não nos deixaria órfãos, irmãos, e Ele não nos deixou órfãos. Ele vê a sua dor, Ele vê o seu sofrimento, Ele vê as suas lágrimas, Ele vê quando você diz: eu não aguento, eu não suporto, Senhor, eu não estou aguentando mais, eu vou largar tudo. Ele vê, Ele ouve, mas muitas das vezes Ele está em silêncio. Ele diz: você aguenta ainda mais, aguenta só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouco que a vitória já está chegando. É para que até onde vai a nossa fé, a nossa perseverança. Ele tem dito: persevera, igreja, não desanima, não desiste de mim. Deus diz: não desistam de mim, eu estou aqui. Aleluia. Continua, continua, mesmo que as perseguições venham, mesmo que os inimigos estejam afrontando, não desista de mim, porque eu estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Que não venhamos deixar nosso eu impedir o agir de Deus em nossa vida. Que o nosso eu venha impedir de nós estarmos ouvindo o Espírito Santo todos os dias. Quantas vezes eu já disse: isso é coisa da minha cabeça, isso é o meu eu falando comigo, que não é para eu fazer desse jeito. Eu querendo ir e o Espírito Santo sussurrando: não é por aí, não faça. E eu dizia: é da minha cabeça, então eu não vou fazer não. E eu sei que muitos livramentos através disso Deus me deu e tem nos dado todos os dias. Amém. Eu sei que o Espírito Santo de Deus fala conosco de um jeito tão doce, mas a dureza do nosso coração muitas das vezes não deixa a voz do Espírito Santo chegar aos nossos ouvidos. A dureza dos nossos corações, o nosso machismo. Somos humanos, Pai, imperfeitos, mas aquele que nos ama de verdade, aquele que acredita em cada um de nós, aquele que nos dá força, porque o que cada um de nós tem passado não é brincadeira não. Cada um sabe a luta que tem na sua diária. Casa, filho, marido, família, familiares, governantes. Mas Deus está acima de tudo e de todos. Amém. Porque é Ele, é Ele. Não tenha dúvida, porque é Deus quem tem nos sustentado. Aleluia. Nos colocado de pé. Porque quem somos nós para lutar com nossas próprias forças? Quem era Gideão para lutar com a própria força dele? Medroso, tímido, que a palavra de Deus diz que ele era tímido. E Deus olhou para ele e disse: vai nessa tua força. E eu dizia: que força, Deus, que eu tenho mais? Eu dizia logo: não tem mais força não, Senhor. Mas o Senhor está mandando aí, eu vou pela fé. Glória a Deus. Eu tenho vivido pela fé. Eu tenho vivido pela fé. Amém. Glória a Deus. Porque até
eu sei que o Senhor tem me sustentado, me ajudado. Meu marido, 3 anos, vai fazer isso aí, trabalhar. E Deus, igreja, nunca deixou faltar o pão, o vestir, o calçado, como melhor ainda do que quando ele estava trabalhando. Amém. Creio em Deus, nesse Deus que servimos. Glória a Deus. Não faltou pão. Até hoje não faltou pão. Meus filhos não ficaram descalços, assim como a promessa de Deus diz. Que ele veste, que ele calça, que ele provê o alimento. Então, isso é viver pela fé. Amém. Estamos vivendo pela fé até o dia que Deus quiser. Aleluia. Até o dia que Deus quiser. Nos falam, mas vocês estão esperando demais. Aí ele diz, Deus está no comando. Amém. Ele diz, Deus está no comando, não vou me precipitar. É tudo no tempo de Deus. Glória a Deus. A fruta só dá no seu tempo. A fruta só dá no seu tempo. E não cai uma folha de qualquer árvore sem que Deus não permita e não saia. Então é nesse Deus que temos que crer. É esse Deus que eu espero, que cada um de nós temos que esperar. Amém. É pela fé, temos que viver pela fé, através de nossas orações. Temos que aprender a descansar no Senhor. Deus tem nos dado arma, a gente tem lutado com as nossas armas e temos conseguido vencer. Amém. Quem depende de Deus não perde batalha. Quem depende e descansa em Deus não perde batalha. Ainda que o inimigo diga, você não vai conseguir. Aí nós lembramos das promessas. Maior é quem está em nós. Maior é quem está em mim. A promessa de Deus é maior do que os nossos inimigos. A promessa de Deus é bem maior do que aquilo que o inimigo tenta embutir em nossos pensamentos, soprar em nossos ouvidos. A promessa de Deus, a palavra de Deus é maior em nossas vidas. Temos que crer. Precisamos confiar. Ele veio, venceu e diz que vai voltar para buscar uma igreja. Louvado seja Deus. Mas é uma igreja lavada, uma igreja reunida, uma igreja unida, que ora, que chora pela dor do irmão, uma igreja que se dispõe a negar o seu eu para viver a Cristo. Essa é a igreja que Deus tem buscado, essa é a igreja que Deus vai levar, é a igreja santificada. Quando eu falo igreja, não é templo, sou eu, é você. Uma igreja lavada e remida, de pé, preparados para a batalha. Deus tem nos revestido. Aleluia. Gideão tinha 32 homens. Deus disse, é muito. Manda que os covardes e medrosos voltem. Gideão foi para outra metade, Deus disse, tem muito. Faz descer um pouco as árvores. Deus olhou, fez, tirou os que estavam desapercebidos, que bebeu a água, baixou para não beber a água e ficou desapercebido, que o inimigo poderia vir e ceifar a vida deles tudo. Mas Deus disse, esses 300 que estavam com uma arma na mão e a outra bebendo água, é esse que eu quero. Aleluia. Isso Glória quer a dizer, uma arma é a palavra de Deus. Orai e vigiai. A arma do crente é a oração, mas não só a oração, acompanhada pela vigilância. Porque se nós não vigiarmos, o inimigo vem e faz o que ele quer. Então, com 300 homens, Gideão venceu os medianitas, e não eram poucos, eram muitos, como nossos inimigos são muitos. A nossa luta não é contra o nosso irmão, não, é contra a carne e sangue.
Minha luta não é contra Lucas, não é contra demônio, não é contra carne e sangue. Então que venhamos negar o nosso eu e olhar, porque às vezes o irmão faz coisas que o inimigo às vezes sopra e às vezes muitas das vezes a gente cai. Aí a parte que nós não vigiamos, é a parte que nós esquecemos que Deus disse: nossa luta é contra os principados e a potestade. O mesmo Pedro que lembra na passagem diz, o mesmo Pedro que na mesma hora negou a Jesus, não, ele falou do Cristo, na mesma hora Jesus se repreendeu e disse: para trás de mim, Satanás. Pedro Jesus disse a ele: tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? E ele disse: Senhor, tu sabes. Mas quando ele disse que ia, Pedro disse que não iria deixar. E Deus, conhecendo o coração de Pedro, sabia que não era Pedro que estava falando, sabia que era o inimigo que disse. E Jesus veio e disse: para trás de mim, Satanás. Não, o mesmo Pedro. Então nós não estamos em escape. Somos humanos, como Pedro também foi. Então temos que estar com certeza todos os dias vigiando. Amém. Para que não venha deixar o nosso eu falar. E que o Espírito Santo de Deus cada dia mais e mais venha fazer morada, se agradar da morada, que somos morada do Espírito Santo. Aleluia! Sabemos que o Espírito Santo não habita em lugar nenhum. E cada dia viemos fazer aquela faxina todos os dias dentro de nós, tirar todo o medo, todas as frustrações, toda a mágoa. Somos morada de Deus. Somos morada de Deus. Para quando o Espírito Santo de Deus falar aos nossos ouvidos, nós estejamos com o coração limpo para ouvir aquilo que Deus quer de cada um de nós. Para ouvir que caminhos temos que trilhar dias após dias. Eu vou fazer assim, não eu vou fazer não. O Espírito Santo de Deus que tem que nos guiar. Que venhamos andar em espírito e em verdade. E que tudo aquilo que é contado a palavra de Deus em nossas vidas, venhamos jogar por terra no nome de Jesus. Para que venhamos ser morada do Espírito Santo verdadeiramente. E que Deus se agrade quando nós ofertarmos. Que ainda venha mais da fé. Como tem sido nossas ofertas para Deus? Como tem estado o nosso coração na hora de ofertar a Deus? A oferta de Gideão, Deus mandou que ele se afastasse. E disse que o fogo lambeu toda a oferta. É assim que temos que estar. Quando ofertarmos, Deus se agradar e levar nossas ofertas. Mas não é oferta só de dinheiro, aquilo que a gente tem ofertado, não. Nossa vida é uma oferta para Deus. Amém. Nossos louvores, o que tem saído dos nossos lábios, tem sido oferta para Deus. Temos que ser oferta todos os dias para Deus. Amém. E que Deus venha se agradar de nossas ofertas. Oferta de louvor, oferta do jejum, oferta na consagração. Eu consagro, quando ele diz, eu consagro minha vida a Ti, mas no dia a dia, os aborrecimentos, que acaba, muitas das vezes, desagradando a Deus. E não adianta a gente fazer esforço de todo. Temos que fazer, sabendo que Deus vai receber. É esse o legado do nosso erro. Gideão negou o eu dele, quando o eu dele era tímido e fiel, e tímido e medroso.
mas ele agiu pela fé, porque ele sabia que o Deus que estava falando com ele foi o Deus que tirou os pais dele do Egito. E ele deve ter ouvido falar muito desse Deus. E depois de Josué, eu acho que passaram 3 séculos, acho que foi isso, uns 3 séculos sem ouvir falar de Deus, fora da presença de Deus. Então, quando eles resolveram aclamar, é como nós, quando nós clamamos a Deus, Deus ouviu, atendeu. Eu creio que Deus ficou feliz, meu povo está clamando por mim, mesmo ainda que atrás entristecemos a Ele, mas quando o povo se levanta, diz: Senhor, me socorre, eu preciso de Ti. E Ele vê um coração contrito, um coração quebrantado. Ele não resiste. A palavra de Deus diz que Ele não resiste a um coração quebrantado. Aleluia! Quando o povo clamou, pediu socorro ao Deus de Israel, Deus ouviu. Deus ouviu, chamou Gideão. Gideão, é você? Gideão disse: eu não sou capaz. Deus disse: você é. Eu não tenho força. Deus disse: você tem força. Eu não vou vencer. Deus disse: você vai vencer. Eu não vou conseguir. Você vai conseguir. E é assim que Ele tem falado conosco. Eu não tenho mais força, Senhor. Você tem força. Eu não aguento mais. Você aguenta. Eu estou fraco. Você é forte. Eu te sustento. Ei, eu estou aqui do teu lado. Eu estou aqui do teu lado. Glória a Deus! Só se levanta e obedece. Ouve o Espírito Santo e você vencerá todas as dificuldades. Gideão venceu os medianitas. Deus deu os inimigos de Israel nas mãos de Gideão. E Deus diz nessa noite: eu te darei seus inimigos em tuas mãos. Quando você clamar a mim, quando você me buscar, quando você se dobrar, quando você malhar seu trigo, mesmo com medo, malhe o trigo no lagar, escondido, de porta fechada, porque eu estou vendo tudo. Eu sei de todas as suas dificuldades. Eu sei o que você tem passado, mas somente clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim, igreja. Clama ao Senhor, o grande eu sou. Clama a Deus. Clama a Deus. Temos nossas armas. Deus tem nos revestido. Deus tem nos revestido. Ele deixou a palavra dele para que venhamos nos fortalecer. Ele não disse que seria fácil. E no momento Deus disse que seria fácil, porque na Bíblia toda tem dizendo que lutou, e lutou, e lutou, e venceu, e lutou, e com Deus venceu, e lutou, com Deus venceu. Com a gente vai ser diferente, e vamos lutar, e vamos vencer, porque estamos com Deus. Glória a Deus! E Ele não mudou. Deus continua o mesmo. O mesmo Deus que disse a Gideão: vai nessa tua força. Aqui no versículo 14, o que me chamou muita atenção foi, ele disse: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Deus está dizendo: porventura não sou eu que te dou a minha força? Porventura não sou eu que te sustento? Porventura, igreja, não sou eu que estou contigo todos os dias? Porventura, igreja, vocês têm buscado a mim em espírito e em verdade, e eu falarei contigo? Porventura eu não sou Deus? O Deus que livrou a Israel. E eu creio, quando a igreja estiver unida
em uma só voz, clamando ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Davi, o meu Deus, o seu Deus. Os inimigos não resistirão e cairá por terra pelo poder que é o santo nome de Jesus. Aleluia! Porque temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio para nos salvar. Amém! Ele veio, voltou para o céu, está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele vai voltar para buscar a mim e a você, igreja. Aleluia! Vamos na nossa fé, sabendo quem está do nosso lado. Não importa, ficamos com medo, sim. Ontem mesmo à noite eu tive medo. Mas eu peguei a palavra de Deus. Tudo me impelia para chorar e não procurar a palavra de Deus. Mas eu disse, se eu tenho a palavra de Deus, eu sei que eu dormi em cima do lugar da dor, coloquei a Bíblia e consegui dormir. Amém! Eu disse, eu tenho um remédio. É a palavra de Deus. Porque o que não foi a dor, era o medo. Era o medo. E a palavra de Deus foi maior e venceu para a glória de Deus. Até aqui, aleluia, o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado. Deus tem nos protegido nossa casa desse mal que está ainda no mundo. Mas eu creio no nome de Jesus que daqui a pouquinho Deus vai nos livrar, sarar essa nação, porque Ele é Deus. Aleluia! Não adianta o homem se levantar, porque Deus é maior. Louvado seja Deus Deus! é grande e poderoso. Que venhamos buscar esse Deus todos os dias. Que venhamos buscar força em Deus, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Fique de pé, irmão, adorando o nome do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Eu vou pedir a evangelista Gabriel para estar fazendo uma oração em gratidão, porque na nossa tempestade Jesus estava no nosso barco. Está no nosso barco. Aleluia! E ainda estamos na tempestade que ainda não passou não, mas aqueles que esperam no Senhor passa pela tempestade dando glória, porque sabe quem está no barco. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Quem pode dar um aplauso para Jesus? Glória a Deus. Louvamos a Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Amém. Olha junto comigo. Nós te louvamos. Nós te engrandecemos. Nós te celebramos. O Senhor é bom, muito bom. O Senhor é boníssimo. A sua graça nos basta. O seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Meu Deus, o Senhor tem provado o teu amor, a tua fidelidade. O Senhor tem sido zeloso, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de minha família. Eu quero ser grato ao Senhor. Enquanto a tua serva ministrava a palavra, nós nos sensibilizamos, nós nos emocionamos. Pai, tendo em vista a grande demanda que atravessamos espiritualmente, ó Pai, para que isto pudesse ocorrer, Pai. Quando nós vemos a tua filha aqui no altar pregando, nosso filho caçula
tocando bateria, a nossa filha. Pai, esse é um milagre do Senhor. Isso é milagre do Senhor. Muitas das vezes nós ficamos procurando motivos para agradecer e o Senhor tem nos trazido a lembrança. Jeremias dizia que devemos trazer à memória aquilo que Ele dá esperança. Muito obrigado, Senhor, por essa dádiva, esta bênção que vê a minha casa, nos teus pés. Quantas lágrimas nós derramamos, quantas lágrimas. Aleluia, muito obrigado, Senhor. Obrigado por ver a tua palavra, a tua serva pregando a tua palavra aqui. Quantas cadeias o Senhor quebrou para isso acontecer. E nós temos servido ao Senhor fielmente, Pai, naquilo que nós podemos, naquilo que está em nossas mãos. Temos negado a nós mesmos. Recentemente nós falávamos que nos alegramos em ver a nossa esposa aqui, preferimos vê-la aqui do que ver em outros lugares tantos, porque outrora era assim que eu vivia, Pai. E o Senhor me traz a lembrança quando, no tempo da ignorância, da escravidão, a minha esposa estava com um copo de cerveja na mão e eu profetizei naquele dia. E eu disse que aqueles que estavam bebendo com ela ainda iriam vê-la com a palavra de Deus nas mãos. O Senhor fez a sua palavra. Glória a Deus. O inimigo tentou se levantar ainda, mas o Senhor é fiel. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos. Amém. E a minha família continue sendo, ó Pai, um exemplo, ó Pai. Sabemos de nossas falhas, sabemos de nossas fraquezas, mas temos nos esforçado. E a minha frase é: o Senhor está no comando. Amém. Aleluia. Nós não vivemos mais nós vivemos Cristo. Aleluia. Aqueles que vivem em Cristo morrerão para Cristo. Aleluia. Aqueles que vivem em Cristo morrerão para Cristo. Amém. Muito obrigado por esta noite. Obrigado pela palavra que foi ministrada. Eu não dei com glória a Deus, mas por dentro da minha alma se alegrava, se regozijava. Muito Aleluia. obrigado. Continua fazendo o teu querer, o teu efetuar nas nossas vidas. Amém. Às vezes dói fazer a vontade de Deus. Às vezes fazemos relutando, como Jonas. O próprio Gideão relutou para fazer a tua vontade. Mas aqueles que o Senhor chamou não podem fugir do teu querer, porque o Senhor é Deus, o Senhor é todo poderoso. Glória a Deus. E a sua vontade se cumprirá na terra. Amém. Não temas que o Senhor está contigo. O Aleluia. Senhor te ajuda, Ele te sustenta, Ele te fortalece com a destra da sua justiça. Amém. A palavra de Deus para a igreja hoje é: não tem mais o que está por vir. Fica na brecha. Amém. Fica na posição. Amém. Não percam as oportunidades de estar na minha casa. Aleluia. Não percam as oportunidades de estar na minha presença. Valorize esta presença. Valorize este momento. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Você pode aplaudir a tua vida eterna. Não tem alguém me visitando. Querido, se aceita um pouquinho. Por muito insistir, os irmãos sabem que há um ano atrás eu estava me despedindo da igreja para ir para São Paulo, para talvez trabalhar lá, mas eu fui e voltei. Deus sabe todas as coisas. Mas minha irmã não cessa, né? E ela impediu para meu filho estar indo com ela, ou para lá, passar um tempo lá com ela, e ele vai estar viajando amanhã. Eu queria interceder pela vida dele com os irmãos. Já convidava aqui na frente, se os irmãos puderem. Pastor Gilberto vai estar fazendo essa oração aqui. Amém.
amigo. Não é definitiva, é temporária, tá, irmão? Eu disse a ele que eu não vou dar 10 dias aí para ele ficar chorando lá. Ai, meu pai, vem me buscar. Ele disse que não, vai resistir, mas eu acredito que ele vai ficar 10 dias. Glória a Deus, só da alegria com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Vamos, em nome de Jesus, ficar de pé. Estenda as tuas mãos em direção do nosso amado Cassiel, que viu Cassiel pequenininho, né? E hoje está aqui para a glória de Deus. Isso é a alegria de um pai e de um filho na presença do Senhor. Amém. Não é fácil para nenhum pai, nenhuma mãe manter os seus filhos na casa de Deus. É com muita oração, muito esforço, muita dedicação, senão é complicado. Pai soberano, Rei da Glória, nós oramos, meu Pai, a favor do teu filho Cassiel, porque, meu Pai, a tua palavra diz: se ele está aqui, Senhor, porque o Senhor concedeu o nascimento dele, o Senhor projetou o dia dele nascer, o Senhor projetou, meu Pai, o dia, meu Pai, dele levantar as mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor. Meu Pai, assim como a tia dele se alegra, meu Pai, da vida ir para lá. Meu Pai, que ela seja restituída, meu Pai, abençoada. Meu Deus, abençoe o teu servo Cassiel, meu Pai, aonde quer que ele estiver, Senhor, seja a mão do Senhor sobre a vida dele. Meu Pai, em nome de Jesus, guardando e protegendo, livrando de todo mal. Meu Pai, que ele venha se fortalecer na rocha. Meu Deus, que em nome de Jesus, meu Pai, bênção do Senhor repouso sobre a vida dele. Meu Pai, aonde quer que ele coloque a planta dos pés, aí esteja a tua presença. Meu Pai, aonde quer que ele esteja, aí esteja o Senhor. Assim como Gideão, meu Pai, naquele momento fez prova do Senhor. E naquele momento